Nós estamos vivendo o ano de viver o reino de Deus na terra. Diga 2023. Vivendo o reino de Deus na terra. Aleluia. E nós estamos ministrando nessas 2 primeiras semanas do ano sobre princípios do reino. A tua casa tem princípios, sim ou não? Tem não, gente? Sua casa tem princípios, sim ou não? Sim. E tem princípios que eles são estabelecidos e a gente leva para a vida. Lá em casa, o costume era: cada um arruma seu quarto. Minha mãe nunca arrumou nosso quarto. E quando a gente vacilava e ficava alguns dias sem arrumar o quarto, ela pegava as roupas bagunçadas, as coisas, botava numa trouxa, pegava um lençol, amarrava, jogava lá do lado de fora da casa. Falava: agora você vai arrumar a casa. E aí, agora você vai arrumar o quarto. E aí nós acostumamos. Outro hábito lá de casa é que lá em casa todo mundo tinha que fazer alguma coisa. Então já tinha as funções. O banheiro era de fulano, o quintal era de Beltrano, a casa era de Cicrano. É assim que funcionava. Não existe reino próspero sem regra. Está entendendo, pai? Tem pai de criança aqui? Tem pai de criança aqui? Pois é, não existe governo sem regra, porque senão vira bagunça. E nós estamos falando nessas 2 últimas semanas sobre princípios de um reino. E hoje eu quero falar sobre um princípio do reino. Semana passada, o princípio do reino que eu falei foi unidade. Diga, unidade. Quem estava aqui já descobriu. Você é um saco de batata ou um purê de batata? Ah, então vocês aprenderam, né? Pastor, o que é esse negócio de saco de batata, purê de batata? Vai na live, certo? Tá lá na live, você pode ir lá e assistir, que você vai saber a diferença entre saco de batata e purê de batata. Quando te perguntarem, viu, homens, você é um homem ou um saco de batata? Você fala: eu sou purê de batata. Glória a Jesus. E hoje nós vamos falar sobre obediência e comprometimento, porque nós descobrimos que como igreja nós somos luz do mundo. Quem é a luz do mundo aqui? Amém? Como igreja nós descobrimos o caminho. Você está aqui porque você sabe quem é o caminho. Quem é o caminho? Não. Se você não sabe, eu vou te lembrar. Quem é o caminho? Cutuca o seu irmão aí, pergunta ele se ele sabe quem é o caminho. Descobriu aí? Seu irmão já descobriu quem é o caminho? Então vamos lá, quem é o caminho? Jesus é o caminho. Nós tivemos a venda arrancada. Você é privilegiado. Você sabia que você é privilegiado? Por quê? Porque as escamas da cegueira espiritual caíram na tua vida. Aleluia. Você não tem mais escamas de cegueira espiritual. E aí, eu te pergunto: se você não é mais cego e você conhece uma pancada de cegos, o que você tem que fazer? Indicar o caminho. Não é verdade? Se você vê que o teu amigo, que o teu irmão não sabe o caminho, o que você tem que fazer? Indicar para ele o caminho. Infelizmente, nós vivemos um tempo que a igreja tem se recusado a indicar o caminho. Quinta-feira,
Eu estava conversando com um colega, um cliente, sexta-feira de manhã. E o cliente quis me convencer que o Kleber Lucas estava na melhor das intenções quando ele disse que alvo mais que a neve é preconceituoso. Um preto crente pastor. Eu tive que rir. Só que chegou num determinado momento que eu comecei a me irritar com aquilo. E eu virei para ele e falei assim: velho, deixa eu falar uma coisa para você. Não tem discussão. Bíblia não se discute. Lava-me e ficarei limpo. Purifica-me e ficarei mais alvo do que a neve. Isso não se discute. Isso não tem nada a ver com preconceito, com racismo, com mimimi de comunidade negra. Isso tem a ver com Bíblia, isso tem a ver com palavra, isso tem a ver com verdade. E a verdade é: o sangue de Jesus nos purifica e nos limpa de todo pecado e nos torna alvo mais que a neve. Sou preto de alma branca. Nossa, gente, se a comunidade negra ouvir isso, vocês vão me matar. Mas essa é a verdade. Lava-me e ficarei limpo. Purifica-me e ficarei mais alvo do que a neve. Infelizmente, muitos de nós como igreja temos nos recusado falar verdades. Mas o amor traz a verdade. Não é verdade? Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O que está dizendo aqui? Que eu só consigo seguir a verdade em amor. Eu só consigo crescer se eu sigo a verdade. Você está entendendo isso? Para eu crescer, eu preciso seguir a verdade. Só que essa verdade, ela não vem sozinha, porque verdade sozinha é radicalismo, verdade sozinha é opressão, mas a verdade em amor. O que é amor? Amor é querer o máximo para as pessoas, o melhor do bem para as pessoas, entre tantas definições do amor. E o que é verdade? Verdade é andar conforme a realidade, sem enfeite, sem máscara. E a Bíblia, ela fala que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Veja bem, Deus quer que o povo chegue ao conhecimento da verdade. O próprio Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Verdade liberta. Liberta ou não liberta? Verdade liberta. Você já reparou teu filho? Você já prestou atenção? Quando ele mente, quem ainda tem filho em casa, quando seu filho mente, ele fica aprisionado. Menino pequeno, menino de 2, 3 anos, engraçado que eles aprendem a mentir do nada, né? Você pode não ter nunca mentido perto do menino, o menino aprende a mentir. Aí você vira e fala assim: Zezinho, você fez isso assim, assim, assim? Aí ele faz assim, ó. O Asaf ainda fazia assim, botava a língua para um lado.
Asaf baixava a cabeça, botava a língua para o lado, pode você saber, estava escondendo alguma coisa. Entendeu? E enquanto eles não contam, eles não são libertos. Eles ficam cabreiro. Você chama para almoçar, aquele menino que come pior que uma draga, fala que não está com fome. Não é assim que acontece? Por quê? Porque está aprisionado em uma mentira. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Obrigado. Deus quer que o povo dele seja liberto. Você não entendeu? Deus quer que o povo dele seja liberto. Verdade e evangelho caminham juntos. Não existe evangelho sem verdade. Pastor, por que eu estou falando isso? Porque uma igreja que entende o reino, conhece o reino, mas não vive na plenitude os benefícios do reino, essa igreja está ainda desconhecendo a verdade. E aí somos super-homens dormindo com uma criptonita no pescoço. Todo mundo conhece a história do super-homem, né? Super-homem veio do céu. Você veio do céu. O super-homem tem poderes sobrenaturais. Você tem poderes sobrenaturais. O super-homem não é daqui. Você não é daqui. Mas o super-homem tem algo que pode matá-lo. Como é que é o nome disso? Criptonita. E infelizmente tem uma criptonita que tem acabado com a igreja. Vamos entender um pouquinho o ponto fraco da igreja. Qual é a criptonita que está roubando a força da igreja? A igreja de Corinto é um bom exemplo disso. A igreja de Corinto é um grande exemplo disso. Corinto era uma cidade situada na Grécia. Corinto era uma das cidades mais prósperas da Grécia. Paulo vai evangelizar Corinto e Paulo faz uma grande obra e Corinto se torna uma grande igreja. O que essa igreja de Corinto tinha? Fale algumas coisas boas que essa igreja de Corinto tinha. Por exemplo, a igreja de Corinto tinha dons espirituais, sim ou não? Sim. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele organiza a questão dos dons. Então, ele ia organizar por quê? Porque era uma igreja que tinha dons espirituais. A igreja de Corinto, ela conquistou várias pessoas do mundão. Prostitutas, inclusive, se converteram em Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja próspera financeiramente. A igreja de Corinto tinha bons pregadores. Tão bons pregadores que se criou uma disputinha entre os irmãos. Os irmãos faziam rodinha na porta da igreja. Quando terminava o culto, falava assim: olha, prefiro a pregação de Paulo. Paulo é bom, rapaz. Paulo, ele entra rasgando. Aí o outro: não, eu já prefiro Apolo. Apolo é tudo de bom. O outro: não, eu prefiro Pedro. Eram bons ministros. Só que, abra a tua Bíblia em Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. E você, capítulo 11, e você vai ver uma coisa estranha nessa igreja. Versículo 23.
É o texto que nós vamos ler para a ceia. Vamos lá. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Pode seguir. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pode seguir. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, vários morreram. A igreja tinha dom, a igreja tinha manifestação do Espírito. A igreja de Corinto, quando cantava 1000 graus, o pessoal subia pelas paredes, com muito louvor. Mas ele não falou: tome cuidado, porque haverá. Tome cuidado, porque houve. Por isso há entre vós. Há do verbo haver no presente. Há entre vós muitos fracos, muitos doentes, e muitos já dormiram. Era uma igreja que tinha tudo, mas tinha muitos fracos, muitos doentes, e muitos já dormiram. Qual era o problema dessa igreja? Paulo, ele ficou encabulado, porque mesmo uma igreja cheia de dons, era uma igreja doente, era uma igreja fraca. Paulo queria saber por que lá dentro daquela igreja, o que tinha ali que roubava a força daquela igreja. Aquela igreja era uma igreja cheia de problema. Você tem ideia? Aquela igreja tinha um rapaz tendo relação sexual com a madrasta, com a esposa do pai. Detalhe: o apóstolo Paulo questiona que a igreja ficou sabendo e não fez nada. O que mais que tinha aquela igreja? Aquela igreja tinha divisão. Eu só obedeço Paulo. O outro: eu só obedeço Apolo. Você acha que eu vou obedecer o pastor André? Nem pensar. Aí o outro: ah não, pastor André eu obedeço, mas pastor Osvaldo, vou obedecer não, careca, não vou obedecer, certo? Ah, outro: não, só obedeço a pastora Leiliane. E tinha uma classe pior. Sabe qual era a classe pior? Se fosse a que obedecia o pastor Kleber, ainda estava bom. Ainda estava bom. Sabe qual era a classe pior? A que falava assim: eu só obedeço a Cristo. Pastor, já está liberando a primeira heresia da noite? Não. Sabe por que a classe que dizia que obedecia só a Cristo era pior? Porque não obedecia ninguém, porque não respeitava a autoridade. Era a pior classe. O que mais que tinha nessa igreja? Imoralidade, divisão, pregadores favoritos, litígio entre irmãos. Paulo teve que separar um capítulo da epístola de 1 Coríntios para tratar de um irmão que botou o outro na justiça.
Ó, irmão, concordo com você, não fiz um negócio com você, não deu certo, vamos resolver na justiça. E aí vai os dois crentes para resolver na justiça. E aí, no dia da ceia, todo mundo ia para a igreja tomar ceia. E como é que era a ceia lá? Quando nós falamos de ceia no período da igreja primitiva, não era essa ceia. Era uma festa, era um jantar, onde era celebrado a ceia. Só que aí, essa igreja tinha o Vitor, empresário, e o Vitor levava para o culto picanha maturada, recheada, linguiça calabresa e bacon. Mas nessa igreja tinha o Cláudio, coitado, não tinha dinheiro para fazer pudim. Vocês não sabem o que é o pudim do Cláudio, gente. E agora eu descobri que o Itamar também é bom pra caramba no tal do pudim. Nós vamos fazer aqui na igreja um festival de pudim. Eles fazem e a gente come, tá, gente? Você concorda? Né? Bom demais, né? E aí, mas o Cláudio não tinha dinheiro para fazer o pudim. Então o Cláudio fritava os bifes do olhão e trazia uma dúzia de ovos pro jantar. Aí o Vitor, ele tinha a panelinha dele lá. A Stephanie só ficava sentada do lado da esposa dele. Por quê? Porque a Stephanie sabia que o Vitor tinha trazido a picanha. E o Cláudio ficava sozinho aqui, tadinho, ó. Ninguém sentado do lado dele. E aí, no meio do culto, quando o pastor pegava para pregar, você só via fazendo assim, ó. E aí os irmãos, os amigos do Vitor, desciam para o salão e ó, ia comer na frente do outro. E deixava só o ovo frito do Cláudio para a hora da janta. Era uma igreja imoral, era uma igreja com briga entre irmãos, era uma igreja sem compaixão, era uma igreja que ninguém estava aí para o outro, era uma igreja cheia de pecado. Deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta ter poder, não adianta ter manifestação do Espírito Santo, irmão. Você ama o seu pastor, amém? Trouxe nem minha carteira para eu poder tirar a nota de 200 e ver se você me ama. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus colocou essa palavra para mim no domingo passado, e Ele falou: no dia da ceia, fale de obediência e compromisso. Essa igreja tinha algumas criptonitas que corroíam essa igreja, mesmo tendo bons pregadores, mesmo tendo bons pastores, mesmo tendo bom louvor, mesmo tendo manifestação dos dons espirituais. Era uma igreja com gente doente, fraca e morta. Sabe qual é o maior problema dessa igreja? Não era o pecado. Pastor, não era. Você contou tanta coisa de pecado. O maior problema dessa igreja não era o pecado, não. Tem pecado na El Samar? Se eu tiver com medo de dizer, eu vou dizer. Tem. Porque se não tivesse pecado aqui, gente, ia passar um vento do Espírito aqui. Ia ser todo mundo trasladado. Carrinho de fogo. Uou! 500 graus de puro fogo e poder. Mas tem.
O que não pode ter? Conformismo com o pecado. Deus é santo. Diga: Deus é santo. Não podemos nos conformar com o pecado. Eu quero falar para você de duas igrejas. Uma, a igreja de Jerusalém. Outra, a igreja de Corinto, que você já conheceu ela. Então eu quero te falar da igreja de Jerusalém. O que tinha na igreja de Jerusalém? Dons espirituais. Tinha dom espiritual na igreja de Jerusalém? Tinha. Tinha milagre na igreja de Jerusalém? Tinha. Tinha conversão na igreja de Jerusalém? Tinha. E qual era a diferença da igreja de Jerusalém para a igreja de Corinto? Abra tua Bíblia. Atos, capítulo 2, versículo 43. Todos estavam cheios de temor. Você pode falar comigo? Todos estavam cheios de temor. Descobriu a diferença? Uma igreja tinha dom, a outra também tinha. Uma igreja tinha bons pregadores, a outra também tinha. Uma igreja tinha manifestação do Espírito Santo, a outra também tinha. Uma igreja tinha conversão, a outra também tinha. Uma igreja tinha temor, a outra não tinha. Que igreja nós queremos ser em 2023? Semana passada eu perguntei para você se como igreja nós queremos ser um saco de batatas ou um purê de batatas. E agora eu te pergunto, que igreja nós queremos ser? Igreja de Jerusalém ou igreja de Corinto? Temos que ser uma igreja em que cada alma, não é o pastor Rogério, não é a pastora Zélia, não é o pastor Osvaldo, não é o pastor André, não é a pastora Leiane, não é o pastor Kleber, é cada alma seja cheia de temor, em que cada alma não compactue com aquilo que é errado. Uma vez aconteceu um negócio aqui na igreja. O irmão mudou de cidade, jovem, rapaz. Passou uns 2 meses. Ele postou no Facebook assim: que maravilha, vou ser pai. E aí eu vi os jovens aqui da igreja colocando assim: parabéns, 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 parabéns. Aí eu botei assim: casou? Aí se o Michel tivesse aqui, ele fazia cri, 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 aquele barulhinho irritante que ele gosta de fazer. Um abraço para você, Michel, que eu sei que você está assistindo o culto agora. Como é que é isso? Vou dar parabéns porque vai ser pai sem casar? Vai tomar vergonha nessa cara, rapaz. Uma outra situação. Uma vez, uma jovem postou lá no Facebook. Eu estou falando da minha igreja. Eu não estou falando da igreja do vizinho. Estou falando da minha. Postou assim. As crianças desceram, né? Desceram. Mods de maracujá para quem quer acalmar a periquita. Gente, eu estou só reproduzindo o que estava no Facebook, tá? Eu não estou sendo leviano de falar no púlpito palavras torpes. Eu estou reproduzindo o que essa imoral escreveu no Facebook, postou no Facebook. E aí eu coloquei embaixo assim: está precisando de um desse para acalmar determinadas línguas.
Ah, pastor, você é muito radical. A verdade, ela tem que ser dita. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deixa eu falar uma coisa para você. Ser igreja de Jerusalém não é um hiato, não é uma janela na história, não é uma exceção, não pode ser uma exceção. Ser igreja como a de Jerusalém tem que ser uma regra. Deus tem para nós viver um tempo de igreja como a igreja de Jerusalém. Só que a igreja de Jerusalém Ananias vende o imóvel por 100 mil. Vira para a esposa: Safira, é o seguinte, vamos criar um nomezão aqui, lá junto aos apóstolos. Pedro, eu quero entregar 100% do valor do meu imóvel. Oh, aleluia, Ananias, que bênção. Quanto é? 50 mil. Pedro olhou para ele. Se fosse hoje, talvez fosse o pastor Kleber. Vou falar com o pastor Rogério não. Talvez fosse o pastor Kleber. Ele diria assim: 50 é melhor que 100, né, Jennifer? Né, Tiago? 50 é melhor que 100. Então eles que são nossos administradores, 50 é melhor que nada. Uau, o que a gente não faria com 50 mil aqui? Né? Pedro olha para Ananias. Por que você mentiu para o Espírito Santo? Vai morrer, seu desgraçado. Caiu morto ali na hora. A esposa chega. Pedro ainda quis dar uma chance. Safira, minha linda, ovelhinha de Jesus, por quanto vocês venderam mesmo aquele imóvel? Acho que teve um erro aqui na nossa tesouraria. Pedro, foi uma maior bênção. Nós vendemos muito bem aquele imóvel. 50 mil. O Safira, tá vendo esses caras que saíram daqui? Acabaram de sair daqui carregando o seu esposo. E você também vai com eles, porque você mentiu ao Espírito Santo. E ela, pá, caiu morta. Sabe o que mais me encabula nesse texto? É o que vem depois dele. Eu não sei se você parou para prestar atenção no que vem depois dele. Põe aí para mim. Acha ele aí para mim. Ele não está nas minhas anotações aqui, mas é fácil. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Jesus. Vai embora não, gente. Por isso que Jesus mandou chuva. Que agora você tem que aguentar aqui dentro até o final do culto. Versículo 11 e 12. Depois da morte de Ananias, depois da morte de Safira, grande temor. Grande o quê? Grande o quê? A diferença da igreja de Corinto era porque essa igreja tinha temor. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Olha só que interessante. Os sinais continuaram, as maravilhas continuaram, e era uma igreja cheia de temor. Agora olha só, todos que creiam costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Era uma igreja que, lotada. 13. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Quantos já tinham parado para prestar atenção nesse versículo? Deixa eu falar uma coisa para você. Uma igreja que prega a verdade, uma comunidade
que prega a verdade. O povo respeita, mas tem medo de juntar. Você está entendendo? Eles tinham a igreja num alto conceito, mas eles tinham medo de caminhar com eles. Vai que eu morro também. Vocês estão entendendo? Uma vez eu falei para o pastor Paulo assim: pastor Paulo, a tua igreja cresce pouco por culpa tua. Aí ele falou: culpa minha? Eu falei: é culpa tua. Ele falou: por que culpa minha? Eu falei: porque você não abre concessão para o pecado. Mas aqui estamos reunindo um grupo de pessoas que querem o reino de Deus, viver o reino de Deus. E o reino de Deus, para ser vivido, ele precisa ter obediência e comprometimento. Deus vai nos dotar de um temor tão forte, que nós vamos manter a nossa vida reta, que nós vamos manter a nossa vida em Deus, que nós vamos manter a nossa vida fiel. E os milagres vão vir, e o crescimento vai vir. Você crê nisso, amém? Aleluia! Pastor, qual é a fraqueza que afeta a igreja? O que é fraqueza? Porque me chama muita atenção a palavra fraqueza, porque doença todo mundo sabe o que é, não é verdade? Morte todo mundo sabe o que é, não é verdade? O que é fraqueza? Segundo o dicionário, fraqueza é falta de força ou de robustez, desânimo, impotência. Sabe qual é a maior característica da fraqueza? Ela te deixa incapaz de ser quem você pode ser. Quem já teve problema de coluna aí? Quem já ficou travado aí da coluna? Misericórdia, né, Cláudio? Eu fui visitar o Cláudio uma vez, em uma dessas lutas da guerra, né, que hoje a nossa igreja sabe que o Cláudio tem enfrentado com a coluna, né, Tati? E aí o Cláudio falou para mim assim: pastor, quando começa a doer, não sei se você lembra disso, quando começa a doer, quando trava tudo, eu me sinto um nada. Você lembra que você falou isso? Haja ministração, haja oração. E ele está aí rompendo. Queridos, quando a gente está travado da coluna, a gente não consegue fazer nada. Vai pedir para levantar uma cadeira, você não dá conta. Uma coisa que você faz normal, vai pegar uma criança no colo, você não dá conta. O problema dessa igreja é que essa igreja de Corinto estava chegando num nível que os crentes não iam dar conta de fazer nada. Você quer um sintoma de uma igreja fraca? Ninguém faz nada. Quando você vê uma igreja que ninguém faz nada, quando você vê um líder que não faz nada, quando você vê um pastor que não faz nada, quando você vê um obreiro que não faz nada, quando você vê um membro que não faz nada, a igreja fraca, crente fraco. O pecado me enfraquece. Digo, o pecado me enfraquece. Eu quero que você tenha maturidade, querido, para entender que eu não estou falando das suas guerras, eu não estou falando da sua luta. Amém? Por quê? Porque às vezes você entra num nível de guerra e você vira para o seu pastor, você vira para o seu líder e você fala assim: olha,
eu preciso de um tempo. Eu preciso respirar. Eu preciso dar uma parada. Isso é uma outra coisa. A pastora Leiliane teve uma... Como é que é o nome? Síndrome de burnout. Burnout. Uma espécie de... um cansaço extremo. Vários fatores e tal. Então, tinha depressão, tinha ansiedade e tal, não sei o quê. O que nós fizemos com a pastora Liliane? Afastamos a pastora Liliane. E a pastora Liliane passou quase um ano. Mais de ano, né? Sem fazer nada. Almoço era minha mãe que fazia. Janta era minha mãe que fazia. Muitas vezes até levar para tomar banho. Aqui na igreja, tiramos todas as atividades. Quando alguém tinha algum problema e falava assim: eu vou conversar com a pastora Liliane. Eu disse, de jeito nenhum. Você não vai falar com a pastora Liliane. Isso é uma situação, não é verdade? Aqui eu não estou falando disso. Aqui eu estou falando de pessoas fracas, porque estão vivendo no escondido uma vida de pecado. Pastor, a Bíblia fala sobre isso? Fala. Salmo capítulo de número 32, versículo 3. Salmo 32, 3. Oh, gente. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Versículo 4. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Eu fui fazer um discipulado uma vez com uma moça não, uma senhora. Eles eram casados. E o esposo dessa senhora, mantendo uma vida dupla, uma vida de pecado, uma vida de prostituição, uma vida de pornografia terrível, afundado na prostituição. E eu trabalhando com esse rapaz para ver, com esse senhor, para ver se ele levantava, se ele se libertava. E eu não podia contar para ela o que estava acontecendo com ele. Por quê? Porque era um segredo de confissão. E eu trabalhando na libertação dele, conscientizando ele inclusive, que ele é que precisava confessar para a esposa, para que ela pudesse ajudá-lo, não é verdade? E aí um dia ela pede um gabinete comigo. E ela entra no meu gabinete, ela e a pastora Raquel, e ela fala para mim assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo com o meu marido. Ele não tem força para nada. Ele está desanimado. Ele está adoecendo. E na mesma hora me veio esse versículo na mente. E eu falei assim: querido, eu não posso dizer para você o que está acontecendo com o seu marido. Eu só posso dizer para você que enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Estou tratando ele. Ela levou um susto e falou assim: pastor, ele está me traindo. Eu falei: relaxa, calma. O pecado mata, o pecado enfraquece, o pecado tira a tua resistência, o pecado te deixa destruído emocionalmente, psicologicamente, moralmente, espiritualmente e fisicamente.
se não enfrentarmos o pecado, ele vai agir na nossa vida como a criptonita no Superman. Mas eu quero te dizer uma coisa. Como igreja, nós podemos vencer toda a fraqueza que afeta a nossa vida. Na semana passada nós falamos que o povo era um só, você lembra disso? O povo era um só, debaixo de uma só aliança, debaixo de um só batismo. Nós temos o nosso relacionamento individual com Deus. Você tem seu relacionamento individual com Deus. Mas somos corpo de Cristo. Somos o quê? Somos o quê? Dá um beliscão no seu marido, na sua esposa que está aí do seu lado. Aproveita. Doeu? A Denise está de cara feia lá, doeu. Afetou só onde ele beliscou ou afetou o corpo todo? Não vou mandar você dar um pisão no pé dele, não. Embora às vezes na hora do culto você faz isso, né? Essa é para você, marido. Mas querido, quando você está com uma unha encravada, dói só a unha ou dói o corpo todo? O corpo todo. Quando você está com um bicho de pé, dói só o lugar onde o bichinho entrou ou dói o corpo todo? Quando você está com um problema renal, dói só ali onde estão os rins ou dói tudo? Dói tudo. Quando você peca, dói a igreja toda. Olha que louco, gente. O povo de Israel rodeia a cidade de Jericó. E os muros de Jericó caíram. Gente, nós não estamos falando de muro igual da sua casa, não. Sabe qual era a medida dos muros de Jericó? A medida dos muros de Jericó dava para passar 2 carros de boi emparelhados. Você sabia disso? Tanto é que a casa de Raabe foi construída onde? Em cima do muro. O povo de Israel rodeou 600 mil homens. Rodearam, os muros de Jericó ruíram. Aí, tinha uma cidade chamada Ai. E essa cidade era fraquinha. Os espias olharam a cidade e falaram assim: ô Josué, pode mandar um grupinho ali, essa cidade aí, ó, fichinha na frente de Jericó. Só que tem um detalhe: entre a tomada de Jericó e a tomada de Ai, um pecou. Quantos pecaram? Quantos? Deixa eu falar uma coisa. Do mesmo jeito que um pastor sai para buscar uma ovelha que se perde, uma ovelha que peca afeta todo o corpo. Sabe qual foi o resultado? 36 famílias chorando seus filhos mortos. 36 esposas, se eles eram casados, sem os seus maridos. Dezenas de filhos, se eles tinham filhos, órfãos. Porque quantos pecaram? Quantos pecaram? Um pecou.
Deixa eu falar uma coisa para você. Pecado amedronta a igreja, enfraquece seus muros e mata os seus profetas. Quem foi militar aqui ou é militar? Alguns foram militares aí. Qual é a estratégia número 1 dentro do militarismo? Na hora das estratégias de guerra? De vida para conquistar. Não é verdade? É mais fácil matar 10 ou matar 1? Matar 1. Não é verdade? O diabo quer te matar. Vou botar minha máscara do Thanos aqui, aquela que eu usei em dezembro. Vou mudar a voz e vou falar: o diabo quer te matar. Sabe por que o diabo quer te matar, Gilmar? Porque quando ele matar você, e ele não vai conseguir, em nome de Jesus, ele mata a tua família, ele mata teu ministério, e ele mata um pouquinho da tua igreja. Sabe por que você é tão tentado, José? Em várias áreas da sua vida. Porque se o diabo conseguir ser vitorioso na tua vida, ele enfraquece a tua família, ele mata o teu ministério, e ele enfraquece, mata um pouquinho da tua igreja. Você está entendendo, Juliano? Está entendendo, igreja? Deus vai fazer. Deixa eu profetizar na tua vida. Deus vai fazer dessa igreja uma igreja unida, em que eu e você lutamos juntos contra o pecado. Deus vai fazer dessa igreja uma igreja que luta junta contra o pecado. Nós não vamos expulsar ninguém que peca, até porque quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Mas nós não somos pecadores. Diga: eu não sou pecador. Fique de pé. Jesus nos dará uma visão como deve ser um estilo de adoração dia após dia. Diga: não seremos pecadores pecando, tentando ser santos, mas seremos santos, 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 lutando contra o pecado. Se você vê seu irmão em dificuldade, você não vai apontar o dedo para ele, você não vai humilhar ele, você não vai massacrar ele. Você vai dizer para ele: vem cá, meu irmão, eu vou te ajudar, nós venceremos juntos essa batalha. Você vai olhar para esse irmão e você vai dizer: olha para mim, você não é um pecador lutando para ser santo, mas você é um santo lutando contra o pecado. Seremos uma igreja que o pecado na nossa vida será acidente de percurso. Você crê nisso, amém? Eu não sei qual a sua dificuldade. Eu não sei. Cada um tem suas guerras, não é verdade? Eu atendi uma vez um rapaz, ele não era daqui da igreja não. E ele virou para mim e falou assim: pastorzão, eu quero conversar com você.
Falei, pode vir. E ele entrou no meu gabinete chorando. E ele falou para mim assim, chorando. Ele falou assim, pastor, eu amo Jesus. Mas eu não gosto de mulher. Mas eu decidi que por Jesus eu vou vencer o homossexualismo. E eu quero concluir dizendo uma frase para você. Você não é responsável pelos seus desejos, mas você é responsável pelas suas ações. Você entendeu? Você não é culpado pelos seus desejos, mas você é responsável pelas suas ações. Eu quero que você feche os seus olhos. E enquanto você ouve essa canção, você vai dizer para o Senhor o que te pega. Hoje é dia de ceia do Senhor. E você vai dizer para o Senhor quais são suas dificuldades. Pastor, meu problema é ira. Eu tenho uma raiva tão grande daquela vizinha. Eu tenho uma raiva tão grande daquele parente. Eu tenho uma raiva tão grande. E uma vez o pastor Paulo discipulando uma mulher. A mulher falou assim, pastor, eu tenho um ódio tão grande daquele pastor. Ela tinha tido um problema com o pastor e ela ficou com ódio. Ela falou para o pastor Paulo assim, eu tenho um ódio tão grande daquele pastor que quando eu vejo ele, as minhas carnes tremem todinho. Pastor Paulo fez 30 dias de jejum na igreja. E no último dia, pastor Paulo foi lá na casa do pastor, levou o pastor lá na igreja, e aquela mulher foi a primeira a abraçar o pastor e pedir perdão para ele. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei se teu problema é com pornografia, é com imoralidade. Eu não sei se a tua internet é mais podre do que uma fossa aberta. Eu não sei se teu problema é preguiça, porque preguiça é pecado. Eu não sei se teu problema é depressão, é frustração, é trauma. Eu não sei se você tem algum outro vício de cigarro, de droga, que você não consegue se libertar. Eu sei de uma coisa: você não é um pecador lutando para ser santo. Você é um santo lutando contra o pecado. Você não vai orar em voz alta agora. Você vai fechar os seus olhos. Você vai falar para o Senhor. Onde é que está pegando?